Desde o momento em que foi revelado ao mundo, o Lockheed L-1011 TriStar parecia ter feito o futuro chegar antes da hora. Ostentava um layout de motor traseiro distinto e uma tecnologia que nenhuma outra aeronave de passageiros conseguia igualar. A promessa era de viagens mais suaves, aterragens mais seguras e uma cabine silenciosa, numa era em que os viajantes se tinham habituado a motores ruidosos e descidas agitadas. As companhias aéreas prestaram atenção. Os rivais começaram a ficar inquietos. Por uma breve janela, parecia que a Lockheed estava prestes a reescrever as regras do jogo do voo comercial. Contudo, a história do TriStar viria a mostrar que mesmo a aeronave mais avançada pode ser derrubada por pressões muito distantes do asfalto da pista. Em meados da década de 60, a indústria da aviação comercial encontrava-se à beira de uma nova fronteira. O Boeing 707 e o Douglas DC-8 tinham encolhido o globo e tornado as viagens de longo curso em jatos algo comum. Mas um novo conceito estava a tomar forma: o jato widebody, de fuselagem larga. Uma máquina capaz de transportar centenas de viajantes a mais, oferecer mais conforto e reduzir as tarifas pela sua própria dimensão. A resposta da Boeing já estava em construção: o enorme Jumbo 747. Mas para as companhias, particularmente nos Estados Unidos, ainda havia uma lacuna entre os grandes jumbos de longo curso e as aeronaves narrow body, de fuselagem mais estreita e menor porte. Elas queriam um avião que pudesse mover mais passageiros do que um 707, que desse conta tanto de voos transcontinentais quanto de certas rotas internacionais, e que fizesse tudo isso com uma economia mais robusta. A American Airlines lançou o desafio. A sua liderança imaginou um widebody menor, com capacidade para aproximadamente 250 viajantes, afinado para um serviço doméstico denso, mas flexível o suficiente para missões internacionais. Essa solicitação acendeu a mecha em dois projetos rivais, um da McDonnell Douglas e outro da Lockheed. Desde o início, os dois concorrentes abordaram o problema de maneiras muito diferentes. A McDonnell Douglas apresentou o que viria a ser o DC-10, um trijato com uma abordagem limpa e sem frescuras. Utilizaría los motores General Electric CF6, ya comprobados, testados e perto da certificação. O motor montado na cauda ficava num duto cilíndrico reto, que passava diretamente pelo estabilizador vertical. Isto mantinha o design simples, a produção rápida e os custos contidos. A Lockheed, por contraste, não se contentava em apenas igualar o DC-10. Eles queriam superá-lo. A sua proposta, o L-1011 TriStar, seria mais sofisticada, mais eficiente e mais silenciosa. Mas essas ambições vinham com complexidade. Primeiro, a Lockheed escolheu um elegante duto em S para alimentar o motor da cauda. Em vez de canalizar o ar diretamente através da barbatana vertical, a entrada de ar ficava na base da barbatana e curvava-se para cima numa graciosa curva aerodinâmica. Isto proporcionava ao TriStar um fluxo de ar mais limpo, menos arrasto e uma silhueta distintiva. Era engenharia como arte, mas a arte é muito mais difícil de fabricar do que um tubo simples. Em segundo lugar, a Lockheed comprometeu-se inteiramente com um único motor. Foi uma aposta ousada. Um turbofan de triplo eixo construído para oferecer uma economia de combustível notável e ruído reduzido, mas era também algo totalmente novo, sem opção de reserva. Se a Rolls-Royce tropeçasse, a Lockheed tropeçaria junto. A McDonnell Douglas, por contraste, tinha o conforto de vários fornecedores de motores. Por que não fazer um bimotor e evitar o custo do terceiro motor? Porque naquela época eles simplesmente não podiam. As regras da FAA, moldadas por uma filosofia de segurança chamada ETOPS, ou Padrões de Desempenho Operacional de Bimotores de Alcance Estendido, restringiam os jatos de dois motores a rotas que permanecessem sempre a 60 minutos de um aeroporto através do Atlântico ou do Pacífico. Essa regra tornava os bimotores inúteis. 3 motores significava que era possível atravessar oceanos com uma margem de segurança e sem paragens. Para as companhias, este era o fator decisivo. Tanto o DC-10 quanto o TriStar podiam operar em rotas domésticas de alto tráfego, como Los Angeles para Nova York e travessias transatlânticas para a Europa. Mas aqui, novamente, a Lockheed prometeu algo extra. Maior alcance, cabines mais silenciosas, um piloto automático avançado e até uma cabine de comando capaz de aterragens totalmente automáticas em visibilidade zero.
Parecia impecável no papel, mas esses extras tinham um custo, tanto em dinheiro quanto em tempo. Enquanto a McDonnell Douglas corria para colocar o DC-10 em serviço, o TriStar da Lockheed atolou-se numa lenta e dolorosa série de obstáculos de engenharia, problemas de certificação e um problema externo extremamente perigoso: o colapso financeiro do seu único fornecedor de motores. Essa reviravolta, que se desenrolava a milhares de quilômetros de distância, na Grã-Bretanha, atrasaria o cronograma da Lockheed e daria ao DC-10 uma enorme vantagem. Uma vantagem que, na aviação comercial, pode significar a diferença entre o sucesso estrondoso e o desastre total. Quando a Lockheed desenhou o L-10-11 nas pranchetas de Burbank, sabia que apenas igualar o DC-10 não seria suficiente. A McDonnell Douglas já tinha garantido grandes clientes, estava a caminho de voar primeiro e promovia uma mentalidade de bom o suficiente para agora. Os engenheiros da Lockheed, orgulhosos da sua herança de aeronaves militares, queriam uma vantagem tão nítida que o DC-10 pareceria desatualizado no momento em que o TriStar alçasse voo. Essa vantagem era o motor. Não qualquer motor, mas o Rolls-Royce RB211. No papel, era uma maravilha. O primeiro turbofan de triplo eixo do mundo, prometendo a entrega de potência mais suave, operação mais silenciosa e uma eficiência de combustível que o General Electric CF6 do DC-10 simplesmente não conseguia igualar. O RB211 permitiria ao TriStar voar mais rápido, subir mais cedo e queimar combustível de forma mais suave, enquanto ainda produzia impulso suficiente para usar pistas mais curtas. E além dos números, havia prestígio. Era Rolls-Royce, um nome que carregava um toque de elegância da engenharia britânica que poderia conquistar os conselhos das companhias aéreas. Mas apostar todo o programa num motor totalmente novo e não testado era uma jogada de alto risco, especialmente um que estava a ser projetado a milhares de quilômetros da linha de montagem da Lockheed. A McDonnell Douglas tinha diversificado seus riscos. O DC-10 podia ser equipado com o CF6 ou o Pratt & Whitney JT9D, dando uma rede de segurança caso um dos esforços de motor falhasse. A Lockheed não tinha tal plano de contingência. O L-1011 estava ligado ao RB211, para o bem ou para o mal. Os primeiros sinais de problema surgiram quando a Rolls-Royce começou a buscar a redução de peso. Os primeiros RB211 chegaram mais pesados do que o projetado, o que levou a uma mudança para a pás de ventoinha de fibra de carbono, um conceito de ponta no início dos anos 70. Infelizmente, as pás tinham um infeliz hábito de estilhaçar-se quando testadas contra pássaros ou detritos na pista. Os redesenhos consumiram tempo. O tempo consumiu dinheiro, e dinheiro era algo que a Rolls-Royce estava a queimar a um ritmo alarmante. Em 1971, o pior cenário aconteceu. A Rolls-Royce foi à falência. O governo britânico interveio para nacionalizar a empresa, mas isso criou complicações diplomáticas. As autoridades dos Estados Unidos tiveram de repente de lidar com o facto de que uma vital aeronave americana dependia de um motor construído por uma empresa estrangeira estatal. Para a Lockheed, a linha de produção quase parou enquanto advogados e políticos negociavam os termos do resgate. O DC-10, enquanto isso, continuava a sair da fábrica de Long Beach sem parar, preenchendo encomendas de companhias aéreas que, de outra forma, poderiam ter sido do TriStar. O que é impressionante é que, nesse momento, a vantagem técnica que o L-1011 oferecia, cabines mais silenciosas, melhor consumo de combustível, subidas mais suaves, tornou-se irrelevante para as companhias aéreas que precisavam de aviões. Ora, o DC-10 podia ser menos refinado, mas estava disponível. E na aviação, a disponibilidade é um forte argumento de venda. Esse atraso não só prejudicou a carteira de pedidos da Lockheed, como destruiu o impulso antes mesmo que pudesse começar, prendendo-os numa corrida de recuperação eterna. E, no entanto, o desempenho eventual do RB211 provaria mais tarde que os instintos da Lockheed estavam certos. O motor tornar-se-ia um favorito dos pilotos pela sua suavidade e fiabilidade, uma vez que amadurecesse. Mas quando estava pronto para brilhar, o DC-10 já tinha garantido seu lugar nas frotas da American, United e numa crescente lista de companhias aéreas internacionais. A Lockheed estava a entrar num campo onde o seu rival já estava a marcar pontos. A saga do RB211 não foi apenas uma luta de engenharia. Tornou-se a primeira fissura na armadura comercial do TriStar.
A verdadeira reviravolta, contudo, foi que a mesma tecnologia que travou o L-1011 viria, décadas depois, a moldar alguns dos bimotores mais bem-sucedidos da história. Um benefício que a McDonnell Douglas nunca desfrutaria diretamente. Quando o TriStar finalmente ganhou os céus em novembro de 1970, ele entregou tudo o que a Lockheed tinha prometido na folha de desempenho. Por fora, parecia elegante, mais refinado que o DC-10, com seu distinto duto em esse alimentando o motor central. Mas a verdadeira magia estava lá dentro. Os passageiros entravam numa cabine que parecia mais silenciosa e espaçosa do que qualquer coisa que o seu rival pudesse oferecer. O design de triplo eixo do RB211 mantiña o ruído de baixa frecuencia suave e o layout da cabine larga permitía corredores generosos e compartimentos de bagaxe maiores, pequenos detalles que tornaban os voos longos máis civilizados. Na frente, os pilotos eram recebidos por um cockpit que estabelecia novos padrões na indústria. O L-1011 possuía um sistema de controle de voo automático altamente avançado para sua época, capaz de aterragens totalmente automáticas, uma característica de segurança e conveniência muito à frente do DC-10. Isso significava que as tripulações do TriStar podiam aterrar em visibilidade próxima de zero, dando às companhias aéreas uma vantagem operacional em certos aeroportos propensos a mau tempo. O DC-10 simplesmente não oferecia esse nível de sofisticação desde o início. No ar, o L-1011 subia com uma facilidade que impressionava as tripulações de voo. Os seus RB211 eram suaves, responsivos e mais silenciosos do cockpit do que a maioria dos widebodies da